Ladies and gentlemen, Senhoras e brothers and senhores, sisters, irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Eu considero um grande privilégio de ter esses encontros, esses ensinamentos bíblicos e a proclamação do Evangelho por toda a terra. É o tempo de Deus para o povo de Deus. E a minha impressão é que Mateus 24, 14 está sendo cumprido. Que este verdadeiro Evangelho que foi pregado pelo apóstolo Pedro, por Tiago, por João, pelo apóstolo Paulo, tem que ser pregado como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Por isso, amados amigos, a ênfase tem que estar nos ensinamentos originais. Há um fundamento que foi colocado e nós temos que retornar aos ensinamentos originais dos apóstolos. Nós temos que crer como eles creram, ensinar como eles ensinaram, batizar como eles batizaram, ter a ceia do Senhor como eles tiveram. Todas as coisas têm que ser trazidas de volta, têm que ser restauradas aos verdadeiros crentes antes do retorno de Cristo. Nós pregamos e falamos sobre nós, termos sido nascidos de novo, e assim chegamos a ser filhos e filhas de Deus. E Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é o primogênito entre muitos irmãos. Adão foi o filho criado de Deus, à imagem de Deus. Jesus Cristo é o Filho gerado de Deus. No campo natural, nós todos somos a partir de Adão. No espiritual, nós todos somos a partir de Cristo. E amigos, isto tem que se tornar realidade conosco. Assim como nós somos nascidos neste mundo, nós temos que ser nascidos de novo. Primeiro, a semente de Deus, da palavra de Deus, tem que ser plantada em nossas almas. E então nós cremos. E então o Espírito Santo vem sobre nós para criar a nova vida em nós. Deixe-me compartilhar com vocês algumas escrituras, para que você saiba que não sou eu que estou falando essas coisas, mas sim é a palavra de Deus. E nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Em Gálatas, capítulo 4, nos é falado sobre Jerusalém. E amigos, nos é falado sobre nossa posição em Cristo. Vamos ler Gálatas, capítulo 4, e aqui é o versículo 26. Mas Jerusalém, que está acima, é livre, qual é a mãe de todos nós. Há duas Jerusaléns, uma na terra, outra no céu. Aquela na terra está conectada com Israel, com o povo natural da aliança de Deus. A Jerusalém celestial está conectada com a igreja do Deus vivo.
E em Hebreus, capítulo 12, esta igreja é chamada a igreja dos primogênitos. É Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Glória seja a Deus. Há uma igreja, uma verdadeira igreja dos primogênitos, assim como nosso Salvador, o primogênito entre muitos irmãos. Nós compartilhamos isso com vocês de Colossenses capítulo 1, onde o nosso Senhor é mostrado como o primeiro em muitas conexões. Aqui, deixe-me ler isto de novo em Colossenses capítulo 1. É dito no versículo 17, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Sempre o primogênito, em conexão com o plano de salvação. E se formos a Salmo 22, versículo 22 e 23, está escrito: declararei o teu nome aos meus irmãos. Amigos, nós temos que compreender o alto chamado que recebemos, a graça de Deus, a salvação da nossa alma, a eterna vida que nós recebemos através do novo nascimento. Eu sempre tenho que enfatizar, não é a religião que salva, não é uma igreja, e também, como nós ouvimos recentemente, a Igreja Católica reclama ser a única igreja na Terra onde se possa experimentar a plena salvação. Isto é, obviamente, não verdadeiro. Jamais. Salvação não está numa igreja. Não numa igreja católica, não na igreja ortodoxa, não na igreja anglicana, em nenhuma igreja na terra, em nenhuma religião na terra há salvação. E algumas dessas religiões e igrejas têm muito sangue nas suas mãos. E se você for ao Apocalipse 17, falando sobre a cidade vestida com ouro e pedras preciosas, e todo o sangue dos mártires foi encontrado nesta grande cidade que governa sobre os reis da terra. Assim, amigos, a eternidade é muito longa. E nós temos que estar certos que nós temos vida eterna enquanto estamos na terra. O momento
quando fomos daqui para outra dimensão, já será tarde demais eternamente. E por isso, a pregação da palavra de Deus, a salvação da alma, é necessária, porque não há segunda chance. Então, voltando ao ponto principal, que nós temos que crer, como diz a Escritura. A graça de Deus, você não pode interpretar das suas próprias maneiras. A graça de Deus é dada a nós através da salvação por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E amigos, ainda estamos no tempo da graça. Ainda estamos no dia da salvação. Mas de acordo com a Escritura, o dia do Senhor virá, quando os céus e a terra estarão em chamas e todas as obras humanas se incendiarão em chamas. Amigos, aqui eu tenho que enfatizar o que Deus, Ele mesmo disse. Não foi Isaías, ou Jeremias, ou Daniel, ou, nesse caso, Malaquias, que disse algo. Eles não tinham nada a dizer. Foi Deus, utilizando lábios humanos, dando inspiração divina e revelação, predizendo todo o plano de salvação. E na maioria do tempo, nos meus encontros internacionais, eu tento compartilhar o completo plano de salvação, informando o povo de Deus que Deus faz todas as coisas de acordo com a sua palavra. E você jamais pode corrigir a Deus, mas você pode se alinhar com a palavra de Deus dentro do plano de salvação. Por exemplo, na primeira vinda de Cristo, acima de 100 profecias se cumpriram, mas somente aqueles que creram a Deus reconheceram o dia da sua salvação, o dia da sua visitação. Perceberam que isso não é simplesmente algo acontecendo com Jesus Cristo de Nazaré, ou até mesmo com o ministério de João Batista, que foi extraordinário. Não no templo, não um sumo sacerdote, não um fariseu, não um escriba, nada. Um homem muito humilde, com a mensagem de Deus, com a palavra prometida da hora, compartilhando esta mensagem com o povo que veio ao Rio Jordão para ouvir e para obedecer o que o homem de Deus tinha para falar, que foi enviado para preparar o caminho do Senhor, preparar a noiva para o noivo. E amigos, o mesmo está acontecendo hoje. Aconteceu nos dias do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11. Ele quis apresentar a Cristo uma virgem. Vocês sabem o que isso significa? Uma virgem limpa, intocada, não uma prostituta falsa, mas sim uma virgem verdadeira para Deus. E nós temos também essas duas coisas, um em Apocalipse 12, outra em Apocalipse 17. A verdadeira igreja em Apocalipse 12, coroada com as doutrinas dos apóstolos, coroada com 12 estrelas. E então, vocês têm Apocalipse 17,
a mulher cavalgando sobre a besta, segurando as rédeas nas suas mãos, enganando toda a terra no nome da cristandade. Eu tenho que dizer isto e repetir. Nós temos que tomar nossa decisão. Se nós vamos crer Jesus Cristo ou ao anticristo. Se nós vamos crer as apostólicas doutrinas como estão escritas na Bíblia, ou as assim chamadas, ou assim chamado credo apostólico, que chegou à existência em 325 e 381, formuladas por pessoas que não conheciam a Deus, que não conheciam Jesus Cristo, que não conheciam a Escritura. E amigos, nós temos que tomar nossa decisão. Só há duas igrejas. Uma é a igreja de Jesus Cristo, e como nós lemos, a sua igreja é a igreja do primogênito, dos primogênitos. O que é nascido da carne é carne, e aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. E amigos, cada verdadeiro filho de Deus, nascido de novo, está conectado pela natureza divina com Deus, o Pai Celestial. Hoje, acima de 1 bilhão podem orar cada domingo. Nosso Pai Celestial, ou santificado seja o teu nome. Mas quem é um filho de Deus? As pessoas são filhos de igrejas, mas não filhos e filhas de Deus. Para mim, somente 2 filhos e 2 filhas podem dizer pai. O resto não pode dizer pai para mim. E amigos, você tem que ser nascido de novo por Deus, o Pai Celestial, para ser o seu Deus, o seu Pai. E quando nosso Senhor, em João 20, versículo 17, disse: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele falou como primogênito entre muitos irmãos, aos seus irmãos, que também são primogênitos pelo Espírito Santo, tendo a natureza divina, crendo cada palavra de Deus, jamais contradizendo o Senhor ou sua palavra. E aqui nós podemos testar a nós mesmos, se nós concordamos com Deus e sua palavra e cremos nela na sua forma original, ou se nós cremos nas interpretações. E amigos, eu digo isso com o coração partido. Eu estou no reino de Deus desde 1949. Eu olho para trás para muitos anos. Eu cheguei a saber, no decorrer desses anos, todas ou quase todas as denominações. E eu também preguei em mais de 150 países, também em 14 países muçulmanos. Eu pude compartilhar a palavra de Deus e mostrar o plano de salvação. Mas, obviamente, eu tenho que reconhecer que cada igreja, cada denominação tem suas próprias regras e regulamentos. Amigos, voltando para a Escritura, aqui em Hebreus, no 12º capítulo, o apóstolo diz: nós chegamos ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, não para Roma.
não a nenhuma cidade sobre a terra, mas para a Jerusalém celestial. E como nós lemos em Gálatas, a Jerusalém celestial é nossa mãe. Nós somos nascidos de acima. Esta não é a nossa casa, nosso lar. Somos apenas convidados, somos peregrinos aqui, olhando para a cidade cujo edificador é Deus. Já Abraão buscava por esta cidade. Qual é o seu caminho guia? Onde você está indo? Aonde o seu caminho está te guiando? Para onde você está indo? Da onde você toma sua orientação? Amigos, eu tenho que dizer isto de novo. Por favor, se você deseja estar pronto para a segunda vinda de Cristo, você tem que ter as suas experiências pessoais com o Senhor. E você tem que reconhecer a palavra prometida de Deus para hoje. Você não tem que fazer parte do que igrejas e denominações ou religiões ou Roma está planejando. Você tem que ser parte do plano e salvação de Deus. E amigos, Deus não compartilha sua glória com ninguém. Aqui nós lemos no versículo 23, nós chegamos à congregação, à igreja dos primogênitos, aqueles cujos nomes estão escritos no céu. Não em algum lugar, em alguma igreja, mas escritas no céu, sendo parte da igreja dos primogênitos. E Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos, e Ele é a cabeça da sua igreja. Amigos, eu tenho que dizer isto, que agora, antes do retorno de Cristo, nesta era profética, onde as profecias bíblicas estão se cumprindo com Roma, com a União Europeia, com Israel, mundialmente, em todos os lugares, as coisas estão acontecendo como está escrito em profecias bíblicas. Mas a parte principal é que Deus, no nosso tempo, enviou um profeta com uma mensagem. Seu nome é William Branham. E assim como Deus tomou todos os profetas e todos os apóstolos, mas os ensinamentos, a mensagem que eles trouxeram está conosco hoje, assim é com o ministério do irmão Branham. Eu o conheci pessoalmente e Deus o abençoou de uma forma muito, muito especial. Seu ministério foi único, mas nossa atenção não foi para sermos voltados a um homem, mas sim para Deus, a mensagem de Deus, aos caminhos de Deus, reconhecendo nosso dia. E agora, a mensagem da hora está sendo levada aos confins da terra, e todos que são nascidos de Deus ouvirão a palavra de Deus. O homem natural, por nascimento natural, não receberá as coisas do Espírito Santo. Você tem que ser nascido de novo para ter um contato, uma conexão com as coisas do Espírito Santo. Assim, isto eu desejo a vocês, meus amados amigos, de todo o meu coração, que você se torne parte do plano de Deus nesse tempo, crendo na palavra revelada de Deus, que nós chamamos a mensagem da hora, que está agora alcançando os confins da terra. Mas seja sério, perguntando a si mesmo a pergunta: estou eu na igreja dos primogênitos? Sou eu nascido de novo?
E amigos, se você é nascido de novo, então você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guia em toda a verdade da palavra de Deus. Que as bênçãos do Todo-Poderoso Deus possam estar sobre vocês, no santo nome de Jesus. Amém.